Glória a Deus, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Como é bom estarmos na casa do Senhor para adorarmos, irmão. Irmãos, como Deus tem falado conosco, amém? Como Ele já falou conosco na parte da manhã, e essa parte da noite o Senhor só vai completar a boa obra, porque Ele já começou a falar com a sua igreja. Ele já nos deu instruções na manhã desse dia. E todas as vezes que você chega na casa do Senhor, é uma porção nova de adoração, porção nova de louvor, porção nova para estarmos nos dedicando à palavra dEle, meditando no santo templo, amém? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Salmo de número 27. Para quem não me conhece já sabe, não sabe, né? Que eu tiro a sandália para poder pregar, mas que você não se atenha à minha sandália não, nem aos meus pés, mas se atenha à palavra do Senhor. Salmo de número 27. O Senhor é aquele que traz confiança para mim e para você, amém? Ele é Senhor. Esse é o tema da palavra do Senhor para a minha vida e para a sua. Ele é Senhor, Ele continua sendo Senhor da minha vida e da sua vida. Salmo 27 diz assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos, investiram contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá. Por-me-á sobre uma rocha, também a minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos que estão ao redor de mim. Pelo que oferecerei sacrifício de júbilo no seu tabernáculo, cantarei, sim, cantarei louvores ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz quando clamo. Tem também piedade de mim e responde-me. Quando tu disseste, buscai o meu rosto, o meu coração te disse a ti, o teu rosto, Senhor, buscarei. Não esconda de mim a tua face e não rejeites ao teu servo com ira. Tu foste a minha ajuda. Não me deixes nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Porque quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me pela vereda direita por causa dos que me andam espiando. Não me entregues à vontade dos meus adversários, pois se levantaram falsas testemunhas contra mim e os que respiram crueldade. Pereceria sem dúvida se não cresse que veria os bens do Senhor na terra dos viventes. Espera no Senhor. Anima-te e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Vamos ler o versículo 14 juntos? Espera no Senhor, anima-te e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Deus Santo, eis aí a leitura da tua palavra. A tua ungida, juntamente com a tua igreja, já orou pela minha vida, Senhor. Eu me coloco totalmente submetida ao teu doce Espírito Santo nessa noite. Fala conosco, Senhor, porque a tua palavra tem poder de animar os corações. A tua palavra tem poder de trazer esperança, confiança. A tua palavra é fortaleza para os nossos corações, Senhor. E a tua palavra, Pai, é viva e eficaz para fazer aquilo que apraz, dividindo junta e medula, alma e espírito, que o nosso espírito possa ser vivificado nesta noite. É o que te pedimos, Pai, em o nome santo de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podemos assentar, irmãos? O Senhor, Ele é fiel. Obrigado, meu irmão. O Senhor, Ele é fiel.
Ele tem cuidado da minha vida e da sua vida. Ele continua sendo Senhor. Quando nós, irmãos, lemos esse texto, o Espírito Santo, ele começou a saltar aos nossos olhos a palavra Senhor. E se você observar, quando eu fui contar, são 14 vezes a palavra Senhor nesse salmo. E o interessante é que é o Senhor com letra maiúscula. Todas as letras da palavra Senhor, porque quando a gente lê a palavra de Deus, existem alguns textos que falam Senhor com letra A maiúscula, só a primeira letra e o restante minúscula. E existem alguns textos que a palavra de Deus coloca Senhor com todas as letras em maiúscula. E quando nós, e eu acho que eu já falei isso aqui em outro momento de pregação, quando nós lemos a palavra de Deus e tem o Senhor com todas as letras em maiúscula, é o Senhor, aquele que se apresentou para Moisés, o eu sou. Aquele que se apresenta para a minha vida e para a sua vida como sendo Senhor para todas as horas e todos os momentos da minha vida e da tua vida. Por isso que eu comecei falando que Ele é Senhor. Ele continua sendo Senhor das nossas vidas, irmãos, independente do momento que você esteja vivendo agora. Porque nós passamos por vários momentos, várias estações da nossa vida, vários momentos de alegria, momentos de tristeza, momentos de conflitos internos, momentos de dúvidas, de incertezas. Mas nessa noite, o Senhor quer nos dar algumas lições de aprendizado de que Ele é Senhor. E a primeira lição para a minha vida e para a tua vida é que Ele é Senhor nos nossos temores. Ele é Senhor nos temores. Quando a palavra de Deus inicia dizendo assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Quando tem a palavra Senhor e tem 14 vezes, são 14 versículos. É como se Deus dissesse para cada momento, cada passagem, cada leitura, cada vivência, eu continuo sendo Senhor. Quando a gente olha vendo que ele começa dizendo que o salmista fala, Ele é a minha luz. Irmãos, é muito profundo quando o Senhor, Ele disse, haja luz. O texto de Gênesis fala que a terra era sem forma e era vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. E o Senhor disse, haja luz. Quando falta luz na nossa casa, a primeira sensação que dá para a nossa vida não é de impotência, de insegurança, de incerteza, o que vai acontecer agora. É sempre assim quando falta luz, é ou não é? Mas quando a luz chega, irmãos, é interessante que às vezes é segundos que dá aquele pique de luz, né? Como está aí, de vez em quando aí, ó, tem uma lâmpada aí, parece que é propício para a palavra de Deus mesmo. Quando dá pique de luz, é momento rápido, é flash. E vem aquela incerteza momentânea no nosso coração. Mas quando a luz chega, na mesma hora, você ouve todas as pessoas da redondeza gritarem porque a luz chegou. É ou não é, irmãos? É assim, às vezes é segundos. A luz chegou, todo mundo grita, todo mundo festeja. Por quê? Porque a luz traz para mim e para você, irmãos, alívio. A luz traz sensação de socorro. A luz traz sensação de força, de continuidade, de dizer para mim e para você, ó, você pode continuar seguindo, você pode continuar caminhando, você pode continuar fazendo o que você estava fazendo. Esse é o poder da luz. E quando o salmista diz assim, o Senhor é a minha luz e a minha salvação, é como se o salmista dissesse para mim e para você, ó, Ele é Senhor nos teus temores, naquilo que para você tem sido
sido incerteza, naquilo que para você tem atordoado a tua mente, Ele continua sendo Senhor, para iluminar a minha mente e a sua mente, para trazer claridade, certeza, confiança em todos os teus temores. Quando a gente vai buscar a tradução no hebraico sobre luz, significa or no hebraico. E interessante, irmãos, que existem algumas letras dessa palavra em hebraico or, que é o Aleph, o Vav e o Resh, que significa Aleph, Deus está no meio. Vav, conexão de Deus com a luz. E Resh é mente. E o que Deus quer dizer para mim e para você nessa noite? É como se Deus dissesse, olha, eu preciso trazer luz para a tua mente nessa noite, para que você entenda que eu continuo sendo Deus e Senhor em cada momento da tua vida. Os meus pensamentos não são os teus pensamentos, porque os meus pensamentos são mais altos do que os teus pensamentos. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Portanto, deixa eu iluminar a tua mente nessa noite com a certeza da minha palavra, porque o salmista está dizendo, o Senhor é a minha luz, ou seja, ele está declarando com convicção que o Senhor é aquele que traz alívio, o Senhor é aquele que traz sensação de socorro, é aquele que dá força para você continuar, é aquele que você precisa entender que você não tem que ter receio, que você não tem que ter medo. Que ele diz assim, de quem terei medo? A quem temerei? E aí, irmãos, quando ele fala de quem, porque por vezes algumas coisas vêm para a minha vida e para a tua vida, que são ataques. E aí ele fala, de quem? Ou seja, pertence a quem esse ataque? Esse ataque foi você que provocou? Não, se não foi você que provocou, não pertence a você. Então não se aproprie do ataque. É ataque por palavras, é ataque por olhares, é ataque por situações. Quais têm sido os ataques que você tem enfrentado na sua mente? Por isso que o salmista declarou, de quem? Ou seja, pertence a quem o ataque? Foi você que provocou? Se não foi você, não é teu. Seja aliviado nessa noite, seja aliviada nessa noite dos teus temores, dos teus medos, daquilo que traz para você temor e tremor. Se não é teu, não pega não. E aí ele diz, a quem temerei? Ou seja, é endereçado a quem? Porque tem ataques que às vezes é subjetivo. Estão falando, você sabe que é para você, mas não dizem o teu nome. Estão fazendo, você sabe que é para você, mas não falam diretamente. É subjetivo. Mas o salmista disse, a quem temerei? Ou seja, é endereçado a quem? Ah, falou? É subjetivo? Não é para mim não. Aceita se você quiser. Você não é obrigado a aceitar tudo que vem sobre a sua vida. E o Senhor traz alívio para mim e para você nessa noite. Ele diz, Ele é Senhor nos temores da tua vida. E então, se foi ataque de pessoas, ataque de situações, ataque daquilo que você viu, ou das circunstâncias que você está vivendo, o Senhor está dizendo para mim e para você, ei, eu preciso que você tenha confiança, porque a sua confiança subjuga a opressão. A sua confiança subjuga malfeitores. A sua confiança subjuga exército. A sua confiança subjuga guerra.
Porque quando o salmista declara, o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos, investiram contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Ou seja, isso significa que não estava tudo bem com o salmista. Existiam ataques ao redor, mas ele estava confiante, subjugando aquilo. Ele estava confiante. Ele estava no domínio. É o que o Espírito Santo quer dizer para mim e para você nessa noite. Eu domino a tua mente. Você é a casa favorita do Senhor. Você é morada do Altíssimo. Ele é Senhor, sendo Senhor, é o Todo-Poderoso, que habita em mim, habita em cada irmão que está aqui, está habitando aqui, está habitando ali, está habitando aqui e habita lá na minha casa. Ele é aquele que habita na minha vida e na tua vida. Ele habita naquele que está assistindo em casa, que não pode estar aqui hoje. Por quê, irmãos? Porque Ele é Deus, Ele é Senhor. Então, não se aproprie daquilo que não é seu. Não se aproprie daquilo que não é seu. Quantos temores Davi sofreu. Quantos temores Josué teve. A palavra de Deus diz que o Senhor falou para Josué, ó Josué, seja forte. Josué 1:9, não te mandei eu? Esforça-te, tem bom ânimo, não tenhas medo, nem te espante, porque o Senhor, e esse Senhor está com letra maiúscula, teu Deus é contigo por onde quer que andares. Ou seja, naquele momento Josué estava temendo porque Moisés tinha partido, tinha estado agora morto na presença do Senhor, e agora a missão estava com ele de liderar o povo. Porque quando o Senhor muitas vezes coloca a responsabilidade sobre as nossas vidas, irmãos, tememos, ou talvez temos desafios a enfrentar, tememos. Mas o Senhor é aquele que está dizendo para mim e para você, tenha confiança. Eu continuo sendo o Senhor da tua vida. Eu sou aquele que venço as tuas batalhas. Eu sou aquele que venço guerras. Tem horas que você não vai precisar nem lutar. Você só vai orar e eu vou guerrear. Foi assim com muitos do meu povo. Josué estava ali para conquistar um determinado local. Ele só precisou fazer o povo marchar, o povo gritar em adoração ao Senhor, e o muro caiu, as muralhas caíram. Ou seja, você adora, você ora, você busca, você lê a palavra e o Senhor faz por você. Ele é aquele que guerreia as minhas guerras e as tuas guerras. Ele é Senhor. Ele é Senhor nos temores. Ele é Senhor da casa. Ele é Senhor da casa. O verso 4 diz assim: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Peça a Deus, busque a Deus, contemple, medite, venha para a casa de Deus, mas saiba que a casa tem dono, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Quando a gente lê o versículo 4, tem 3 vezes a palavra Senhor aqui. É Ele dizendo, é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Ele é o Senhor da casa. Chegamos na casa do Senhor para adorar, para pedir, para meditar, porque o salmista está dizendo, uma coisa pedi ao Senhor, ou seja, eu peço, eu oro, e a buscarei, ou seja, eu busco ao Senhor, para quê? Para estar na casa do Senhor, para morar na casa do Senhor, todos os dias da minha vida, contemplar a sua formosura, mas não é de qualquer maneira não, porque Ele é Senhor da casa. E o Senhor da casa, Ele quer que a gente se comporte de maneira santa, irmãos.
de maneira direita. E quando se fala do Senhor Deus Pai, Ele é soberano. Mateus 7, o verso 9, vou pedir ajuda ao pessoal da mídia aí. Mateus 7, do verso 9 ao verso de número 11. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, o seu filho lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe lhe dará, Mateus capítulo 7, e pedindo-lhe peixe lhe dará uma serpente. Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, lhe dará bens aos que lhe pedirem. É o Deus Pai. É o Deus Pai me garantindo e te garantindo que quando você chega e pede, Ele te ouve. Ele está aqui para ouvir o que você pede. Ele tem prazer em me atender e te atender. Ele tem prazer em me acolher e te acolher. Ele tem prazer em dizer: achegai-vos a mim, e eu me achegarei a vós outro, diz o Senhor. Mas Ele também diz: limpai as mãos, pecadores. Ele está dizendo: não é de qualquer jeito que você se achega. Não é de qualquer maneira. Não é de qualquer maneira. Porque às vezes queremos nos comportar como se não houvesse um dono, um senhor de uma casa. Ele é Senhor, Ele é aquele que faz. Mateus 11, verso 17. Glória a Deus, aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Mateus 11, verso 17. E dizem: tocamos-vos flauta e não dançaste, cantamos-vos lamentações e não chorastes. Porquanto veio João, não comendo nem bebendo, e dizem: tem demônio. Veio o Filho do Homem, comendo e bebendo, e dizem: eis aí um homem comilão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por seus filhos. Ou seja, vemos para a casa do Senhor, queremos julgar o outro, falar do outro, assim como Jesus viveu, irmãos. Queremos dizer: está fazendo isso, não é de Deus não, tem demônio. Está fazendo aquilo, não é de Deus não, não é o Espírito Santo. Está falando em línguas, não é de Deus não. É o que então? É o que então? Ele é Senhor, Ele é o dono da casa. Se Ele tiver que botar para cair, como Ele fez no templo de Salomão, quando Salomão consagrou o templo e ninguém conseguiu ficar de pé, se Ele tiver que botar gente caída para o poder dEle fazer aqui e operar o que Ele quer na vida do homem, Ele vai botar gente caída. Se Ele quiser botar gente dançando no mistério aqui, vai dançar no mistério. Se Ele quiser colocar gente falando em línguas no banco, vai botar. Se quiser fazer gente falar língua no altar, vai botar, porque Ele é Senhor. Ele é Senhor. Então para de querer mandar no dono da casa, porque Ele está me chamando e te chamando. Eu quero que você se achegue. Eu quero te fazer se achegar para mais perto. Mas não tenta entender o lençol não, Pedro. Só obedece, o lençol vai descer, eu vou mandar você comer, você vai até questionar: Senhor, mas eu não como coisa impura. Pedro, para de dizer que é impuro aquilo que eu purifiquei, Pedro. Porque aquilo que eu purifiquei, se eu estou mandando comer, eu mudo. Eu faço o que eu quero, a palavra é minha. Lá na lei estava dizendo que não era para comer coisa impura, mas agora eu estou purificando tudo, então come. Ele está dizendo: eu sou Senhor, eu faço o que eu quero dentro da minha casa. A casa é minha, a casa é minha, diz o Senhor. Ele é Senhor, então para de querer governar. Ele é Senhor da casa, Deus Pai, Deus Filho. Ele mora na minha vida e na tua. Não deixemos ao filho entristecido.
Nós sempre deixamos algo para se ter o filho. Mateus 19, 27. Sempre deixamos algo por amor de filho. É ou não é, irmãos? Deixamos algo por amor de filho. O Deus Pai abriu mão do filho, assentado à destra de Deus Pai. Ele abriu mão do filho que estava lado a lado com ele no trono, irmãos. Aleluia! Mateus 19. De vez em quando a tecnologia atrapalha, mas a gente vai aqui, demora um pouquinho mais, mas não tem problema não. Deus é Deus, Ele é Senhor. Mateus 19, verso de número 27. Então Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Que receberemos? E Jesus disse-lhe: em verdade vos digo que vós que me seguiste quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentarei sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terra, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Ele está dizendo: se você recebe a Jesus como teu Salvador hoje, deixando para trás muitas coisas que para você é precioso, enfrentando luta dentro da tua casa, de pessoas dizendo: tá maluca, aceitou Jesus, tá ficando doido, perdeu o juízo, mas ele está dizendo: eis que eu vou dar juízo para você e para aqueles da tua casa, porque a palavra garante: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. É promessa. Então se achegue, vem para junto do Filho, que o Filho vai salvar você e vai salvar a tua casa. Ele é Senhor. Portanto, temos que deixar algumas coisas. Quer seguir a Jesus? É assim mesmo. Você vai ter que deixar algumas coisas. Mas não se preocupa não, porque o nosso Deus, Ele é educadíssimo. Ele é o Senhor, o Altíssimo, o amado da nossa alma. Ele não invade. Ele é aquele que pede. Quando Ele diz assim: se hoje ouvirdes, olha que educação, que Lorde, Ele ensina a gente a ser educado, irmãos. Se hoje ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, não endureça o seu coração, como foi no tempo antigo, como existiam pessoas antigas, duras, mas se você ouvir hoje, Ele diz para mim e para você: obedeça, se achegue e creia no Filho de Deus. Ele é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Quando o salmista fala: contemplar a formosura do Senhor, contemplar e meditar no seu templo, ele está dizendo: o Espírito Santo é aquele que passeia no meio da igreja. Não entristeçais o Espírito Santo. Quantas pessoas entristecendo o Espírito Santo. Quantas pessoas insistindo contra o Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que foi deixado como consolador amigo, como companheiro amigo. Quando você tem um amigo que você às vezes magoa querendo magoar, passa um tempo, você se entristece, porque você magoou o amigo. E o amigo fica como? Triste. Que dirá o Espírito Santo? As coisas, irmãos, dessa terra é a sombra das espirituais. Se eu e você somos imagem e semelhança do Senhor da casa,
nós temos que ter cuidado um dos outros. Meditar no templo é pensar como eu tenho me comportado dentro do templo. Como eu tenho me comportado dentro da minha casa. Como eu tenho me comportado no meu trabalho. Senhor, eu posso ser melhor no templo? Sabe, quando você vai para casa e reflete, ou sabe de alguma notícia que alguém se entristeceu com você, e você não ter medo de parar tudo e dizer, vem cá, meu irmão, eu te peço perdão em Cristo Jesus, porque às vezes, irmãos, magoamos sem perceber. Às vezes, na nossa aceleração da vida, a gente magoa sem perceber. Mas a gente também tem que aprender que quando a gente magoa o irmão não percebeu, a gente também precisa falar para o irmão. Porque a Bíblia diz que a gente precisa ir até o irmão. Se a gente sabe que alguém tem alguma coisa contra a gente deixa a nossa oferta e vai lá, conversa com seu irmão. Acerte as coisas. O Espírito Santo quer fazer coisas grandes nessa casa. Efésios 4. Do verso 30 ao 32. O Espírito Santo quer fazer coisas grandes nessa casa. E as coisas grandes dessa casa começam pela nossa vida. Quem está chegando vai ser contagiado por aqueles que já estão. Mas a mudança que o Espírito Santo quer fazer começa em nós primeiro. Primeiro é na gente, não é no outro. Primeiro é em nós. Verso de número 30. Efésios 4, 30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura, toda ira, toda cólera, toda gritaria, blasfêmia e toda malícia seja tirada de entre vós. É o Espírito Santo, é para ser tirado, é para ser arrancado, não é para ser colocado um pano quente, abafado. É Deus dizendo, tirai do meio de vós toda amargura, toda ira, toda cólera, toda gritaria, toda blasfêmia, toda malícia. Antes sede uns para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Quantas pessoas com malícia dentro da casa do Senhor. Quantas pessoas querendo mal de liderança, querendo mal de ministério, mas o Espírito Santo é aquele que me sonda e te sonda nessa noite, é aquele que passeia no meio da igreja. Se estais sem exortação, não tenhais mais o Deus que exorta e o Espírito Santo, mas alegrai-vos por estar sendo exortado, porque Ele exorta aquele a quem ama. E Ele tem um amor, Ele tem um chamego, Ele tem um cuidado muito grande para com a igreja do Nazareno em Olinda. Ele tem um cuidado muito grande para com aqueles que têm oportunidade de ouvir essa palavra. Porque Ele nos ama, Ele me ama e Ele te ama. Para com essa contenda dentro da minha casa, diz o Senhor. Para com essa rixa. O teu irmão tem que ser aquele que é alvo da sua oração. Ele tem visto nas mesas. Escute isso, o Espírito que está nessa casa, o Espírito que fala por boca de profeta, é aquele que tem visitado as mesas dessa casa. E ele tem visto as más conversações, corrompem os bons costumes. Se aquilo que você tem falado tem desviado pessoas, cuidado, não entristeçais o Espírito Santo.
porque Ele é aquele que vela pela sua casa. Ele é Senhor nos temores, Ele é Senhor da casa. A palavra de Deus fala em 1 Samuel, se eu não me engano, capítulo 24. 1 Samuel 24. Davi, ele estava a fugir de Saul. E naquele tempo, sem causa, porque havia uma unção sobre ele. Havia algo de promessa sobre a vida dele. Escute isso. Deus não vai tirar a promessa que tem da vida do outro por causa da sua picuinha. Não vai, porque aquilo que Ele unge, aquilo que Ele determina, aquilo que Ele promete, pode passar o tempo que for, mas a unção derramada, ela vai prosperar no tempo para qual o Senhor derramou o óleo. Davi estava fugindo de Saul, diz em 1 Samuel, capítulo 24. E Saul estava azeitado de ira por conta do óleo derramado sobre a cabeça de Davi. Mas diz a palavra do Senhor, que lá estava os inimigos daquele homem dentro de uma caverna, pela qual estava ali Davi e os seus guerreiros. E diz a palavra nesse texto que os guerreiros de Davi falou: o Senhor colocou na tua mão, Davi, o teu inimigo. É hoje que tu se vinga do teu inimigo. Ai, irmãos, quando nós olhamos para o capítulo, versículo 5 de Salmo 27, ele diz que o Senhor esconderá ele no pavilhão. E no verso 6, também a minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos. Ali estava Davi, sendo exaltado. Mas diz a palavra do Senhor, que Davi só foi cortar a orla de lá, da roupa de Saul. E diz a Bíblia que o coração de Davi ficou contrito, se entristeceu. E na mesma hora, ele disse: longe de mim fazer tal coisa sobre o ungido do Senhor. Davi teve temor e tremor, mas já havia uma unção sobre ele. Escute isso, não é porque você é ungido e ungida do Senhor que você tem que desmerecer o outro, que há uma palavra de sentença. Deixa que o Senhor trata com ele, assim como o Senhor tratou com Saul, o Senhor vai tratar com ele. Mas quanto a Davi, não faça com que o teu coração perca a essência de quem você é. Davi era aquele que o Senhor tinha escolhido, o Senhor me escolheu, o Senhor te escolheu, e escolhido é propriedade exclusiva dele. Ele faz no tempo determinado. Diz a palavra do Senhor que quando Davi cortou, o coração dele se entristeceu. Depois você lê na sua casa, diz a palavra de Deus que ele acalmou o coração dos guerreiros. Escute isso. Você que é homem e mulher de Deus, você foi feito para acalmar os ânimos. Tem gente querendo ficar na carne, passar a espada, cortar o outro do local pelo qual o Senhor estabeleceu. Acalma ele, ora com ele, ora por ele. Se ele não te der a oportunidade de orar com ele, mas então dobra teu joelho na tua casa e ora por ele. Fala: Deus, vai lá naquela guerra, pazigua lá, Jesus, traz a calma, trata desse coração, faz a tua obra. Agora, olha só, quando Deus começar a tratar, não fica com medo, não. Porque Deus tem seus modos de tratar com o homem. Porque quando a igreja ora, o Senhor faz, irmãos. E diz a palavra do Senhor, que Saul, quando Davi saiu, diz a Bíblia que ele falou alto para que Saul pudesse ouvir: você está perseguindo?
está perseguindo um cão morto, porque você está dando ouvido a pessoas que estão falando que eu estou querendo contra a tua vida. Ou seja, quantas pessoas levantando calúnia, falando coisas que você não disse, que você não fez, para manchar a tua imagem como homem e mulher de Deus. Mas há poder no sangue de Jesus nessa igreja. Nós somos homens e mulheres de Deus, feitos para andar em retidão, não para maldizer o irmão, mas para bendizer, não para falar calúnia, mas para fazer com que a nossa vida, a nossa vereda seja direitada diante da presença do Senhor. Porque diz a palavra de Deus que Davi declarou: olha, você está dando ouvido ao que estão falando. Para de dar ouvido a essas coisinhas. Tem coisas mais excelentes. Eu tive a oportunidade de você estar morto aqui, mas eu não fiz. Quem sou eu para tocar no ungido do Senhor? Ou seja, Davi sabia quem era ele. Davi sabia qual era o lugar dele. Então, não tenha medo não. Não fica triste não. Você sabe quem você é diante de Deus? Deixa eu falar. Deixa o tititi. Mas quando você tiver a oportunidade, abre a tua boca como Davi fez. Quando tu tiver a oportunidade, abre a tua boca em justiça como Davi fez. E diz a palavra do Senhor que quando Davi abriu a boca, Saul reconheceu e disse: verdadeiramente, você é mais justo do que eu. Verdadeiramente o Senhor vai cumprir tudo aquilo que Ele disse ao teu respeito. Até o teu inimigo vai respeitar você quando você tiver um posicionamento, sabendo que Ele é Senhor nos seus temores e Ele é o Senhor da casa. Ele é Senhor. Ele é Senhor na adversidade. Vamos voltar para Salmo 27, verso de número 5. Até o 8 diz: porque no dia da adversidade Ele me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá, por-me-á sobre uma rocha, também a minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos que estão ao redor de mim, pelo que oferecerei sacrifício de júbilo no tabernáculo, cantarei sim, cantarei louvores ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz quando clamo. Tem piedade de mim, responde-me quando tu disseste: buscai o meu rosto. O meu coração te disse: o teu rosto, Senhor, buscarei. Dê resposta favorável ao Senhor. Ele é Senhor na adversidade, então dê resposta favorável a Ele. Que o teu coração se constranja nessa noite, que o teu coração se compunja nessa noite de entender que Ele é Senhor na adversidade. A adversidade chega para todo mundo. A diferença é como nos comportamos diante dela. A adversidade, o dia mau chega para todos, mas como nos comportamos no dia que ela chega diante dela? A primeira coisa que o Senhor quer que você entenda: Ele é Senhor na adversidade, então se comporte com convicção e certeza, como fez o salmista no verso de número 5, ele declarou: no dia da adversidade, eu vou estar sendo escondido, protegido, porque o Senhor é a minha rocha. Ele age com convicção e com certeza. E nessa noite Ele está dizendo: tenha certeza que eu sou Senhor na adversidade que você está enfrentando. Seja de saúde, seja matrimonial, seja no trabalho, seja na igreja, seja em qual área for a tua vida. O Senhor está dizendo: haja com convicção e certeza. Ele é Senhor na adversidade. Haja com adoração e alegria. O verso de número 6 diz assim: também minha cabeça será exaltada nos meus inimigos que estão ao redor de mim, pelo que oferecerei sacrifício de júbilo no teu tabernáculo. Cantarei sim, cantarei louvores ao Senhor. Ele é aquele que quer dizer para mim e para você: se alegre, jubile, estão te perseguindo, dance na presença do Senhor, coloca louvor alto, sapateia na presença do Senhor, glorifica o nome dEle, porque Ele é aquele que vai vencer essa guerra pela minha vida e pela tua, porque Ele é Senhor na adversidade. Então
jubila. Eu queria chamar o ministério de louvor aqui. Ele é Senhor na adversidade. Se humilhe, ore a Ele. O verso de número 7 diz: ouve, Senhor, a minha voz quando clamo, tem piedade de mim. Ele é aquele que me ouve e te ouve, porque Ele é Senhor da casa. Ele só quer que você permaneça humilhado, permaneça em oração. Ele é Senhor na adversidade. E Ele está dizendo para mim e para você: tenha motivação para continuar. Tenha motivação para continuar. Verso 8 diz, eu termino aqui: quando tu disseste, buscai o meu rosto, o meu coração te disse a ti, o teu rosto, Senhor, buscarei. Fique de pé, meu irmão, minha irmã. Ele é Senhor da casa. Busca Ele, adore a Ele. Você foi chamado para adorar ao Senhor da casa. Foi cantado um louvor aqui. Esse louvor é lindo. Ele é aquele que quer que você adore como Maria. Aquele que entende que o Senhor é precioso. Adore a Ele. Irmãos, se tem alguém vivendo alguma adversidade, gostaria de chegar ao altar, pode se achegar. Nós vamos orar agora, antes de terminarmos. Se você tem sofrido algum tipo de ataque, seja na mente, seja no trabalho, na família, o altar está aberto. Nós vamos levantar um clamor aqui agora como igreja. A palavra do Senhor foi pregada, irmãos, e Ele é Senhor da casa. Ele é aquele que está aqui, Ele é aquele que faz o melhor pela minha vida e pela sua. Eu queria chamar os pastores, ainda tem pessoas, pode se achegar. Não se apresse em sair da casa do Senhor, não tenha medo. O Senhor está aqui, Ele está falando, Ele continua falando. Se você quiser chegar ao altar, Ele está aqui. Ele é Senhor da casa, Ele é Senhor dos senhores. Ainda tem pessoas que estão sofrendo ataque na mente, que estão desnorteadas. Escute a palavra foi pregada e ela tem poder na tua mente, na minha mente. Ela é aquela que é viva e eficaz. Ela é aquela que faz aquilo que apraz na minha vida e na tua vida. Senhor, diante da tua presença nós nos colocamos agora e te pedimos, Senhor, toca nessas vidas, Pai. Os teus ungidos estão tocando nas tuas filhas e nos teus filhos nessa hora. Toca na mente deles, Pai, que todo ataque do maligno, todo ataque, Pai querido, que não procede do Senhor, Pai, que vem na mente, que vem no coração, para tirar paz, para tirar o sossego, para tirar, Deus querido, a palavra que o Senhor tem falado conosco, porque Deus, a tua palavra ela é viva e eficaz. E a tua palavra nos garante, Senhor, ela nos garante que ela tem poder para vivificar, para transformar, para trazer alívio, para, Deus querido, não nos fazer conformar com esse presente século. Há poder no teu nome, que todo ataque, Senhor, de ordem espiritual, material e física, sobre a vida dos teus filhos, aqueles que chegaram no altar, e aqueles que clamam na nave agora, aqueles que vão ouvir essa pregação, Senhor, e ouviram essa palavra, que estão nos seus lares agora clamando, que esteja em qualquer lugar clamando o teu nome. Tu és Deus dessa casa, tu és Deus de perto e Deus de longe. Visita agora, Senhor, que seja dissipado todo ataque da treva, todo ataque que veio de ordem, Senhor, e atingiu os sentidos do teu filho, da tua filha agora. Que o teu filho e a tua filha seja sã agora, seja sã pelo poder da palavra que foi ministrada, seja sã pelo poder do Espírito Santo. O Espírito Santo está aqui e Ele quer visitar algumas vidas. O Senhor quer visitar algumas vidas. Abre a tua boca,
Glorifica o nome do Senhor. O Senhor quer te visitar. O Senhor, quando visitou a igreja, em Atos, diz a palavra, que era para capacitar o povo. Era para capacitar o povo para guerrear, para ganhar almas para Ele, para que as guerras que Ele fosse enfrentar e ela fosse enfrentar, Ele e ela tivesse estrutura. Abre a tua boca. O Senhor quer curar algumas vidas aqui. O Senhor é Senhor da casa. Deus Santo, Deus querido, vai dissipando toda a depressão agora. Toda a depressão na vida da tua filha, na vida do teu filho. Espírito Santo, Espírito Santo de Deus, cura útero agora. Que saia a virtude do teu trono. Que útero seja curado agora. Toda infecção, inflamação interna, toda endometriose, Pai querido, crônica, que está afetando a vida dessa mulher agora. Deus querido, que haja cura agora, porque Tu és Deus de longe, Deus de perto. Tu visita aqui, visita a casa agora. Visita, Pai querido, o pé que está enfermo. Cura essa chaga. Se essa chaga, Pai querido, for interna, cura por dentro primeiro e faz a cicatrização por fora. Venha com o teu bálsamo, bálsamo de Gileade, porque Tu és o bálsamo curador. Nós entregamos o teu filho e a tua filha nas tuas mãos, Senhor, sabendo que Tu és fiel para completar a boa obra. Nós entregamos cada causa, cada pedido, cada mente, cada vida diante do Senhor, e o fazemos em o nome santo de Jesus. Amém. Graças a Deus. Levante com convicção de que o Senhor fez por você e há de completar a boa obra. Aleluia.